pessoal, vamos começar hoje mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais. E assim como nos outros episódios, nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde em geral. Aí a gente está tentando trazer alguns convidados especiais da área de saúde para bater um papo legal com a gente. E hoje, mais uma vez, mais uma convidada, né, Fátima? Exatamente. Mais uma vez estamos aqui. Hoje o assunto está muito interessante, porque a nossa convidada é a doutora Ana Laura Vargas, que ela é otorrino. Eu vou falar só otorrino, porque eu nunca sei falar esse nome inteiro. Não, esse é aquele de pequeno, né? Que junto com paralelepípedo e anticonstitucionalissimamente, que a gente tem que falar otorrinolaringologista. Então eu vou falar otorrino. É isso aí. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Laura. Muito obrigada pelo convite. Ana Laura, muito obrigado por você estar aqui. E como a gente estava conversando, o otorrino é aquela especialidade muito bacana, né? É uma especialidade irmã da oftalmologia, né? A gente sempre trabalhou muito próximo dos otorrinos, mas, obviamente, com a evolução da medicina, cada um foi para o seu lado e agora cada um no seu quadrado, certo? Uhum. E conta para mim, quais são as doenças mais comuns? Porque o pessoal, a gente fala muito de otorrino, mas, de novo, não é uma especialidade tão corriqueira no dia a dia como, acho que até a oftalmologia é mais, né? O pessoal até vai mais por causa do óculos e tal. Sim. Mas a otorrino tem várias curiosidades. E a minha primeira pergunta para você é essa: quais são as doenças mais comuns que você encontra no seu dia a dia dentro do otorrino? Eu acho que a doença mais comum mesmo que a gente pega são as alergias, né? A rinite alérgica. Isso é o trivial, vamos dizer assim, do Isso aí, otorrino. acho que você periga ganha das doenças oftalmológicas. Esse negócio todo mundo tem, hein, Fátima? Você hoje tem rinite? Tenho. Eu também. E Desde hoje em criança. dia, com essa alteração de temperatura, clima, as estações do ano, então cada vez está mais frequente. Eu acho que seguidos depois das infecções, até decorrentes, né, da alergia maltratada aí, né, a amidalite, sinusite, as faringites, os quadros de otites também decorrentes, né, de uma alergia ou até de uma inflamação, de uma infecção viral ou bacteriana também. As otites externas, né, muito comum por conta de manipulação, uso de piscinas. A gente tem também o quadro de tontura, zumbido, apneia do sono, ronco. Tá vendo, Fátima? A gente acha que é só o seu nariz que dá problema. Não é não. É a garganta e o ouvido também, viu? E assim, vamos lá, vamos falar um pouco da rinite alérgica, então. Quais são os sintomas mais comuns? É a pessoa ficar espirrando? Só espirrando? A gente fala que é o PECO, né, que é prurido, espirro, coriza e obstrução nasal. Peco. Essa é nova, hein? Mas, assim, você pode ter um só, como ter os 4 sintomas, né, que são, já pode, aí, que são sintomas da rinite. Tá. E o que é mais... quais são os agentes que mais causam, assim, a rinite alérgica? Poeira, pó, ácaros, pólen, o mofo, né, aí, os fungos, são os que mais desencadeiam. Pega muito mais criança, adulto, ou não tem tanta diferença assim? Não tem idade, né? E depende aí também do tempo. Às vezes você pode desenvolver na fase adulta, né? Claro, você já tem aí uma alteração genética, mas dependendo da exposição, né, do dia a dia, você pode acabar desenvolvendo na fase adulta, mas você pode ter desde crianças, né, até, eu acho que criança ainda, a sintomatologia é maior, porque ainda não tem uma defesa, né, formada, não tem a anatomia toda formada também, então eles acabam sofrendo um pouco mais, mas a gente pode ter na fase adulta como no idoso também, né, que a gente tem a rinite aí do idoso. Tá. E a rinite alérgica, como o próprio nome diz, ela tem a base dela um quadro alérgico. É comum você ter outros tipos de alergias associadas, assim, tipo uma dermatite alérgica ou asma, bronquite? A maior parte das vezes está Tem, associada. está associado a alguma coisa, A né? pessoa tem ou um quadro de bronquite, um quadro de asma, ou uma dermatite, sempre tem um histórico ou de bronquite, asma na infância e depois daí desenvolveu a sinusite, então a maior parte tem. Eu perguntei isso porque na oftalmo é muito comum a conjuntivite alérgica.
né? E eu sempre questiono as pessoas, os pacientes que têm conjuntivite alérgica, se eles têm alguma alergia. E é muito engraçado. Eu falo, você tem dermatite? Ah, não. Você tem asma? Não. Você tem bronquite? Não. Você tem rinite? Ah, tem. Ah, isso eu tenho. E a grande maioria fala que tem rinite. Uma grande maioria. Ela fala, ah, não, rinite eu tenho. Óbvio, né? Em crianças, onde a alergia, a conjuntivite alérgica é mais comum, está muito associado a quadro de respiratório, né? Asma, bronquite também. Eu falo que é o pacotão da alegria da alergia. Eles têm o pacotão da alergia. Se você tem uma, você acaba tendo outra. Sim. Também. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca entendo. Tem cura a rinite? Você vai aprender a lidar com ela? Você vai curar os sintomas? Porque eu nunca vi alguém falar, eu tinha rinite. Ainda, embora a gente tenha a imunoterapia, né, que aí já é um avançado, mas a cura definitiva, infelizmente, ainda não. Né? Tem as vacinas, que é a imunoterapia, mas depende de tudo, né? Depende da exposição, depende da parte do ambiente que você está, de como você convive, né, com o ambiente. Então, isso é até importante por conta de desencadear as crises. Tem paciente que, assim, fica anos ou até a vida inteira sem ter crise. Porque ele aprende a lidar com ela. Lidar com ela, tá? Mas que fale assim, que você vai fazer esse tratamento e você não vai ter mais, ainda não tem um tratamento definitivo ainda. Sabe que essa pergunta, Fátima, é bem, bem legal, porque na conjuntivite alérgica, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos é que a conjuntivite alérgica a gente vê mais em criança, né? E um dos grandes problemas que nós vemos é que a gente começa o tratamento, mas a hora que a criança ela sai da fase aguda e começa a melhorar, os pais eles param a medicação, o antialérgico colírio, né? E aí volta tudo, tem que começar tudo de novo. Eu tô abordando agora da seguinte forma, eu falo que realmente que a alergia você tem que a princípio tratar como uma doença crônica. Você vai ter que controlar. Tá? Então você não pode parar a medicação, pelo menos na oftalmo. Você não para a medicação. Vai ter crise? Vai ter crise. Só que se ele estiver usando o medicamento, a crise tende a ser menos frequente e se tiver, menos intensa. Mas vai ter. Tá? Mas o interessante da conjuntivite alérgica em criança é que ela tem, a grande maioria chega uma hora que ela desaparece. Quando eles chegam na adolescência, aí pá, some, o olho fica bom. Por isso que você vê muito mais gente com rinite do que com conjuntivite alérgica. Rinite é muito comum. Né? Mas a conjuntivite, eu não sei porquê, chega numa determinada idade e pá, desaparece. Não tem mais. E fica ótimo. Tá? Então, assim, muitas vezes você realmente tem que tratar a doença como uma condição crônica e você tem que fazer o tratamento de controle certinho. Né? Deixa eu perguntar, vamos para outra parte aí, vai. Vamos para o ouvido. Doenças do ouvido, quais as mais comuns? Você falou da otite, eu tive muito quando criança também, acho que eu era meio sorteado aí para ter as coisas. Eu tive muito otite quando eu era criança, mais novo, depois nunca mais também. Muito comum? Sim, a gente tem as otites externas, né, por conta das manipulações com essas hastes ou contato também com piscina, mas não quer dizer que a piscina... Claro, né? Você tem que ter ali uma alteração da pele do conduto para estar desenvolvendo aí essas otites externas. A otite média aguda, que geralmente é decorrente aí até de um quadro de uma rinite maltratada, com uma gripe em cima e daí acaba evoluindo. A gente tem as perdas auditivas também, os diferentes tipos de perdas auditivas que também são bem frequentes no dia a dia. Né? E aí me fala uma coisa... Não, Laura, por que o povo que tem perda auditiva não gosta de usar aparelho? Você já viu isso, Fábio? É muito comum. A maioria da pessoa pessoal, principalmente o pessoal mais idoso, assim, que tem perda auditiva, eles sabem que vão melhorar com o uso de aparelho auditivo. Muitos compram aparelho auditivo, mas não usam. Já tem a resistência para ir procurar o tratamento, né? E depois não usa. Minha mãe desligava o dela. Ela desligava. Isso é até assim, é uma assistência diária ali, né? De
você conversar, de explicar para o paciente, porque hoje em dia, né, a gente está vendo a longevidade aí, né, um maior número de idosos, então eles têm que, têm que ter essa vida ativa. E eu insisto em usar o aparelho, claro, se for no início, é melhor até pela adaptação, pela reabilitação auditiva. No início que você diz da Da perda auditiva. isso, né? E mesmo quando tem uma certa resistência, porque né, hoje em dia você nem sabe mais quem usa aparelho auditivo, porque eles são tão Eles invisíveis. são Mesmo o invisíveis. retroauricular você quase não vê. Então, antes tinha esse estigma, ai, nossa, né, estão vendo que eu estou usando, porque né, era um tamanho grande. Mas eu insisto até em fazer um teste antes para você sentir, para você ver o quanto que você não está ouvindo, porque às vezes também é o acompanhante que vem e fala, olha, né, minha mãe, meu pai, ou que seja o acompanhante, não tá, eu converso e não responde. Então eu insisto em fazer um teste para ver, porque daí vai ter um tempo ali de adaptação, né, para poder sentir aí. E é aquilo, quando maior a perda auditiva, não que seja impossível, não é. O aparelho auditivo é indicado, mas toda a adaptação, É né, mais difícil. a reabilitação é um pouco mais aí, né, tem um trabalho ali maior, mas eu acho que o aparelho auditivo, quando indicado e se bem indicado... E quais são as principais causas de perda auditiva? A gente tem diferentes tipos de perdas auditivas, Tá. né? As condutivas, que podem, uma otite pode dar uma perda, uma otite média aguda pode dar uma perda temporária, né? Tem a otite média serosa, que é muito comum em criança por conta das alterações, né? Que se não resolver com o tratamento clínico, às vezes tem que pôr o dreno. E a gente tem também as perdas auditivas, né, neurosensorial, aí por diferentes, né, pela própria idade, né, pelo envelhecimento, por exposição a ruído, né, quem trabalha aí hoje em dia já não mais, porque é obrigatório o uso, né, do EPI, do protetor de ouvido, mas mesmo, e quem também hoje é muito comum os fones de ouvido, né, que a gente está vendo perdas auditivas em adolescentes, isso que eu ia perguntar. Por conta, né, então tem ototóxico também, medicações que podem tá prejudicando o ouvido, doenças autoimunes, então é uma gama de um monte de coisa, né? De coisas que pode essa causar coisa de perda ouvir auditiva. numa altura acima do que é recomendado pode causar isso. Dependendo da frequência, da intensidade, isso pode levar a uma perda auditiva. Viu, Fátima? Não pode ficar usando fone de ouvido aí. Não, pode usar, só não pode usar alto. Tem que ter também, né, uma pausa, um repouso, Sim, né? Então a prevenção seria tomar esses cuidados, né? Não ouvir música alta no fone, ter a saúde boa, né? Se tiver alguma outra doença associada a controlar. Sim, qualquer doença pode... E o fato de estar assim, às vezes quando você está com uma gripe forte, resfriado, que está congestionado, pode causar também daí é temporário, uma perda auditiva temporária. Sim, você pode desenvolver a otite média aguda, né? Que você vai ter a secreção no ouvido médio. E tem a otite média serosa também, que né, que fica aquela secreção entre o nariz e o ouvido. E isso pode dar, na hora que o som passa, né? Você tem um rebaixamento ali, pode dar uma perda auditiva temporária. Tá. Maravilha. Vamos lá para outra parte agora, Fátima, da otorrino. Vamos falar de uma coisa que eu ouço muito no meu dia a dia na oftalmologia, que são as sinusites. E aí, doutora Ana Laura, quais são as causas de sinusites e o porquê que o povo procura você quando eles acham que estão com sinusite? Como eu falei, né? Toda dor de cabeça é sinusite, só que não. Só que não, né? Só que não. Nem toda dor de cabeça é falta de óculos também, viu? Sim, e a sinusite, como o nosso quadro a gente trata, né, muito alergia, um quadro alérgico você pode evoluir para um quadro de rinocinusite. Né, e tanto aí a gente tem, né, vários tipos, né, a viral, a bacteriana e menos frequente a fúngica.
E vários outros fatores anatômicos, como desvio de septo, hipertrofia de adenoide na criança, você pode desenvolver a sinusite. Claro, os sintomas, dependendo se for viral ou bacteriana, viral, os sintomas são mais curtos, são menos intensos, né? E geralmente você trata com sintomáticos, descongestionante, antitussígeno, lavagem nasal, que é super importante. E já as bacterianas, né, que já é um quadro mais arrastado, os sintomas são mais intensos, daí você tem que entrar com antibiótico, não tem jeito, né? Então, só para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo, lembrar que a sinusite é a inflamação dos seios da face. E os seios da face é um monte de espaço que a gente tem na nossa face, nos ossos da face, né? Uhum. Então, isso daí acaba inflamando, né? Eles internamente são recobertos com muco, e isso daí acaba inflamando e causando a sinusite. Eles são todos interligados, né? São todos interligados. Sim. Então, isso daí acaba inflamando e causando isso daí. E um dos sintomas da sinusite pode ser a dor de cabeça, né? Então, muita gente acha que tá com dor de cabeça, vai no otorrino achando que tá com sinusite, e nem sempre é. Vem pro oftalmo achando que é falta de óculos, mas às vezes é sinusite. Então, daí Aí nós já combinamos entre o oftalmo e o otorrino que nós vamos ter que convocar um neurologista aqui, porque nós dois mandamos para ele para vai a terceira causa de dor de cabeça. Viu, Fátima? E eu vou fazer a mesma pergunta. Ela tem cura? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu, quando era criança, o médico dizia que eu tinha sinusite, que eu tinha febre, tinha dor de cabeça também, e a febre. Depois eu melhorei muito, não tive mais essas crises com febre, nunca mais tive. Mas, eventualmente, chega o inverno, fica aquela coisa aqui incomodando. Eu vou perguntar uma coisa, ela cura, não cura? Não, sinusite tem cura. Tem cura. Se for uma sinusite viral, é tratamento clínico, tipo aí gripe, acompanhamento trata como uma gripe. A bacteriana, no caso, você tem que entrar com antibiótico, né? Mas a gente tem que, às vezes, uma gripe pode levar a sinusite, tratou. Sim. Mas tem casos que você, paciente alérgico, então você tem que tratar quem está causando a sinusite. Se você tem algum fator anatômico, um desvio de septo, uma hipertrofia de adenoide, você pode desenvolver ter um quadro de sinusite. Então, você tem que tratar aí. Então, tem cura. Claro, se com tratamento clínico, medicamentoso, antibiótico, não resolver, e daí seria indicada a cirurgia, mas sempre, né, com um fator anatômico aí que está levando a esse quadro. Legal. Ela tem uma cirurgia, né? O que você vê? Tem alguma coisa na otorrino, assim, que você falou, nossa, mudou muito nos últimos anos, ou alguma coisa que você vê sobre o futuro da especialidade? Do tipo, novas tecnologias, alguma inovação, coisas diferentes, ou a otorrino está a mesma coisa de 20 anos atrás, as mesmas doenças com os tratamentos muito, muito semelhantes? Não, tiveram muitas mudanças, sim. Eu acho que na parte da perda auditiva, né, as perdas auditivas congênitas, neurosensorial, aí de severa profunda, a gente tem os implantes cocleares, né? Então isso é uma reabilitação auditiva aí. Então isso foi um grande avanço, né? Principalmente aí até de não usar o aparelho, você poder já, né, fazer um implante coclear. O uso dos imunobiológicos, né, os anticorpos monoclonais aí, isso. Então o tratamento das sinusites refratárias ao tratamento, com quadro de polipose nasal, né, que daí até acaba, casos nem enveredando para a cirurgia. Nas doenças autoimunes também, surdez autoimune, os imunobiológicos também são bem utilizados. E eu acho assim, com o futuro próximo, né, eu acho que as células-tronco, né, principalmente para regeneração coclear, mas eu acho que ainda a célula-tronco é uma coisa que na oftalmo tem também, a gente usa, né, para algumas coisas, mas ainda tem muita coisa ainda que precisa ser descoberta, ser estudada, na verdade. Sim. Né? Eles já descobriram muita coisa, só que ainda precisa estudar mais algumas coisinhas. Para a gente terminar, Laura, me conta aí, uma curiosidade, um mito que é comum
das pessoas falarem aqueles ditos populares do tipo, o pessoal usa água boricada na oftalmologia, que eu falo pra Fátima, eu não encontrei nenhum livro de oftalmologia onde está escrito água boricada, mas enfim, o pessoal usa. E dentro da otorrino, tem alguma curiosidade, alguma história que é bacana a gente compartilhar? Eu acho que dentro da otorrino, isso, né, de lavar o ouvido, que você não pode lavar o ouvido porque você pode ter uma infecção, né, tem isso. Não, eu acho que tem, né, até porque a gente tem a degeneração das células ali, do epitélio, então é importante lavar o ouvido, sim. E como que lava o ouvido? Não, na hora que você está tomando banho, sem problema, né. Mas joga água lá dentro? Pode jogar, pode deixa jogar. cair, vai bater, vai voltar, vai voltar, não vai... sair, né? Não vai passar para outro lado, né? Eu pensei isso, mas não falei. Né? Então, isso é importante. Eu acho que tem muito disso, né? A mesma coisa da limpeza do ouvido, uso das hastes flexíveis, o cotonete, né? Mas se eu não usar, meu ouvido vai ficar sujo. Não, né? Eu acho que não deve usar. Não deve. Não Isso é uma deve, coisa que eu ia perguntar, de jeito nenhum, porque você pode empurrar o cerume mais para dentro, você pode escorear a pele ali e criar uma otite em cima disso, você pode perfurar o tímpano, tá? Então, claro, tem casos que produzem mais o cerume, daí tem que ir até o otorrino para daí fazer a limpeza, não fazer a limpeza em casa. Então, não, eu falo que não precisa, né? Porque, mas eu acho que o meu ouvido está sujo. Não, a toalha de banho, uma toalhinha ali e mais nada. Só uma curiosidade de uma coisa que você falou, na verdade, eu esqueci de perguntar, dessa lavagem nasal. Hoje tem essas garrafinhas que você coloca lá o pozinho e aí vira um soro, né? Fisiológico. E aí você faz a limpeza nasal. Isso daí, você pode fazer de rotina, você deve fazer de rotina ou em alguns casos específicos, se tiver com alguma infecção ou algum quadro? Não, eu acho que lavagem nasal todo mundo deveria fazer, né? Porque até agora, nessa época do outono, que é um tempo seco, então a narina fica mais ressecada. E se está ressecada, isso dificulta o movimento nasociliar ali, então acaba retendo mais impurezas e isso pode levar até a uma inflamação, uma infecção aí. Então, acho que independente de você ter rinite ou não, a lavagem nasal é mandatória. Acho que todo mundo deveria fazer por conta disso, de você hidratar mais a mucosa nasal e evitar, né, esses... Agora é muito comum também sangramento por conta do ressecamento. Então, é a mesma coisa, beber água e hidratar o nariz. Legal. Maravilha, dona Fátima. Tem mais alguma pergunta? Uma coisa que eu acho assim, o brasileiro, de uma forma geral, ele não tem muito hábito de fazer uma consulta preventiva. A gente até comenta aqui que as pessoas dificilmente vai no oftalmologista para ver se está tudo bem. Só vai quando não está enxergando, quando está com dor de cabeça, coisa assim. No otorrino é quando cai o nariz. No otorrino, existe o hábito de fazer consulta preventiva ou também é a mesma coisa? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. São poucos casos. Hoje em dia tem mais, né? Porque como as pessoas estão preocupadas com a saúde como um todo, então às vezes vai lá, eu queria ver se eu não tenho nenhum problema no ouvido, nariz, garganta, mas ainda não é uma coisa, um hábito aí. Mas eu acho que deveria ser até para, né, prevenir doenças, né? Aí no futuro aí. Muito melhor, né? Legal. Tá bom. Mais alguma coisa? Não. Você tem rede social? Por favor, fale a sua rede Eu social. tenho o site, que é analauraotorrino.com.br, e tenho o Instagram, que é anaotorrino. Maravilha. Ótimo. Então sigam a doutora Ana Laura, entrem no site, tá, pessoal que quiser. E também sigam a Ver Mais no Instagram, no Facebook, Clínica Ver Mais. E também no Instagram do JJ. E ouçam o nosso podcast no Spotify e no YouTube. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.